E vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Está compartilhando. Acho que agora já foi, né? Letramento matemático é a expressão da moda. Todo mundo que é chique falar o novo professor tem que ser um professor capaz de fazer o letramento matemático. Mas o que é letramento matemático, né? Eu coloquei aqui uma definição que eu peguei de um manual do governo mesmo. Nem botei a menção nada aí, mas eu fiz uma espécie de compilação do que tinha escrito lá. É a capacidade de identificar e compreender o papel da matemática no mundo moderno, de tal forma a fazer julgamentos. Essa é a palavra fundamental. Então, diferente do que o pessoal pensa, o professor que se propõe a fazer o letramento matemático não é o professor que apresenta as letras da matemática, que apresenta os conceitos e as fórmulas, não. É o professor que capacita esse aluno a que ele seja, a que ele consiga fazer julgamentos, análises. Entendeu? Que ele consiga construir uma argumentação em cima daquele conhecimento que ele adquiriu. Esse é o grande ponto. Análise, julgamento. Ele adquiriu uma grande bagagem de conhecimento, é estimulado a praticar diversas atitudes, e com o conhecimento e com as atitudes, aí eu tenho alguém que tem as ferramentas na mão e foi apresentado vários modos de usar essas ferramentas. Aí ele consegue trabalhar. Não adianta você entregar uma bolsa de ferramenta a quem nunca bateu um prego na parede. Para você entregar a bolsa de ferramenta, ensine a pessoa a usar as ferramentas primeiro. Use as ferramentas várias vezes na frente delas e a instigue a usar essas ferramentas. Crie um ambiente para isso. Tinha uma aula que eu fazia que eu achava massa. Eu até falei na palestra de ontem do pessoal das Olimpíadas. Aula que eu achava massa. Era assim. Era um TD com 10 questões aleatórias de geometria, mas totalmente aleatórias. Uma era de círculo, a outra tinha trapézio, a outra tinha triângulo, a outra tinha, não sei, figuras aleatórias. 10 questões de que seria capítulos diferentes do livro. Mas todas tinham uma regra. Qual era? Para resolver, se você traçasse uma altura, você resolvia a questão. Bastava você traçar a altura. Pá! Aparecia um teorema de Pitágoras que ia resolver a questão de analítica, ou ia resolver a questão de espacial, ou ia resolver a questão de trapézio, ou ia resolver a questão de circunferência. Ela ia resolver. Aí eu te pergunto, qual foi a matéria que eu dei nesse dia na aula? Nenhuma matéria. Eu não dei matéria, eu não dei objeto de conhecimento para o aluno. A aula foi para estimular uma atividade. Qual é a atividade? Qual é a atitude? Trace a altura. Trace a altura. Trace a perpendicular. Trace a altura. Galera, é tão bom quando você faz isso para o aluno. Você mostra para ele que existe uma gama de questões que depende da capacidade dele de ter a autonomia, né, de traçar uma altura. Simples. Ô, Adriano, quando eu uso a expressão traçar a altura, tem um verbo. Uma aula de matemática sobre verbo, sobre traçar, sobre fazer. Não é uma aula sobre substantivo, altura. Não é aula sobre substantivo. A aula sobre substantivo é a aula inicial, a aula de linguagem. Você apresenta, a altura é isso, tal, não sei o quê, para as pessoas se comunicarem. E depois, a aula tem que ser de atitude. A aula tem que ser uma aula de verbo. Quais são as ações que você espera que o aluno se estimule a fazer durante o uso desse conceito novo que ele está sendo, ao qual ele está sendo apresentado?
Alguém tem algo a falar? Aí eu vi os microfones ligados. Professor, eu lembrei de uma aula onde a professora pediu para a gente, na faculdade mesmo, pediu para a gente fazer um plano de aula, né? Dizer a temática da BNCC, tudo bonitinho. Aí ela falou muitas vezes o seguinte: a gente não devemos colocar nos nossos objetivos 2 verbos. Somente um. Aí eu lembrei da sua fala agora. Traçar a altura. Mas traçar o quê? Né? Aí é que tá. O objetivo da aula é literalmente você aprender a traçar a altura para você conseguir compreender isso aí. Se você coloca muitas atitudes, ele começa a misturar. Então, eu vou até fazer, vou até pegar já para vocês aqui, já eu pego aqui. Eu fiz uns cartazes, aí eu fico mostrando para os alunos na hora da aula, sabe? Hashtag traça altura, hashtag traça o raio, hashtag traça as paralelas. E faça a brincadeira. Eu botei o Neymar numa ter assim, ó, traça altura, pá, para eles lembrarem. Porque a brincadeira é essa, é estimular o traçado. Geometria tem que ser algo criativo. Que o aluno tem que se estimular a pegar a figura que ele tem e acrescentar ferramentas dentro dela. Quais são as ferramentas? As alturas, os paralelismos, os círculos, enxergar 2 ângulos e ver que tem um círculo circunscrito a eles. Entendeu? Então, a ideia é essa aí. Lecha, tu queria falar alguma coisa, Lecha, também? Não, era só sobre o fato de agir, né? Depois que você passa o vocabulário todinho, você está interessado que as pessoas façam, haja, né? Faça isso, tome atitude, pense, né? Exatamente, essa é a ideia. E pode olhar aqui, ó, que na minha aula, quando eu vou preparar a aula, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar na aula, qual é? Qual a linguagem que eu vou usar para apresentar esse conteúdo? Eu nem sei direito até que ponto do conteúdo eu vou chegar, mas eu já sei a linguagem que eu vou querer usar. Eu já sei. Vou usar a linguagem do dia a dia. Eu vou usar uma linguagem científica num certo contexto. Ah, não, peraí. Eu vou tentar, na maioria do tempo, ser mais teórico. Vou só usar conceitos teóricos aqui. Então, eu vou ter que ter bem firmado em qual nível de comunicação eu vou chegar com o meu aluno. Depois, eu tenho que buscar fenômenos que sejam aplicados àquela situação. E olha o foco, pessoal, olha o foco. O foco é quais são os modelos que eu vou apresentar para o meu aluno que caracterizam aquela situação. Aquele fenômeno físico, químico, ele vai ser traduzido a partir de qual modelo matemático? Um modelo de função, um modelo de progressão normal, um modelo de sequência, não sei, de proporção, um modelo geométrico. Como é que tu vai enxergar isso aí? Entendeu? Então, isso é o segundo ponto da aula. A linguagem e quais são os modelos do salão do dia a dia que você vai usar para poder apresentar isso aí para o seu aluno. Notem que eu nem falei de conhecimento, nem ainda. Um objeto. A aula é de função do primeiro grau. Isso é um detalhe. Tem muito mais coisa aí para o professor se preocupar. E tem a última coisa. A aula é para o quê? Toda aula tem que ser para o quê? Qual a finalidade de toda a aula? É que no final da aula ele seja capaz de construir um argumento com aquilo ou até de tomar uma decisão com base no uso daquela ferramenta. Então tem sempre um para aí diferente do que o professor tinha. Antes, nós íamos para a sala para aprender e depois fazer a prova. Agora nós temos um outro objetivo. Nós queremos que o aluno aplique isso aí em alguma circunstância. Cuidados iniciais, eu acabei de falar, já. A apresentação da linguagem matemática, você tem que apresentar a linguagem matemática sim, mas com alguns cuidados. Organizar as informações o máximo possível. Isso aqui é aquela história dos modelos que eu falei. Tente, na medida possível, criar os padrões junto com os alunos. Fazer os alunos enxergarem os padrões da questão e construírem os padrões dentro da questão junto com você. Não traga um modelo pronto.
Você sabe quais são os padrões que você quer observar, identifica esses padrões e faça as modelagens junto com os alunos. Aqui, mais na frente, né, a identificação dos problemas relativos a esses modelos que vocês enxergaram, o dimensionamento, a caracterização disso aí por algum indicador. Aumentou tantos por cento, entendeu? Como é que você vai construir a frase com base naquilo? Esse gráfico está crescente. É um crescimento linear? É um crescimento exponencial? Então, você vai criar o conjunto de argumentações que você possa fazer diante daquilo que você tem, diante da modelagem que você fez. E você vai ser capaz de dizer, peraí, diante desse problema, eu posso corrigir isso fazendo isso, isso e aquilo. E tornar isso aqui novamente um papo aberto, né? Pedir para os alunos também darem sugestões sobre isso. Galera, aqui eu poderia passar aqui um bom tempo aqui falando mais coisas com vocês aqui. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para eu poder tentar apresentar o máximo de situações de modelagem, né, que eu acabo fazendo aí para facilitar a apreensão do meu aluno. O que é um triângulo, né? Como eu disse a vocês, se você quiser, lá na internet tem o que é triângulo. Não perca muito tempo com isso não, sabe? Perca tempo com isso aqui, ó. Em vez de ficar perguntando o que é uma altura, incentive o aluno a identificar para que serve uma altura na minha vida. Faça ele ter a perfeita compreensão de que a altura de um triângulo, ela faz surgir outros triângulos. Olha o que eu estou avisando. O triângulo ABC, azul aqui na figura, era único. Mas quando eu tracei a altura, eu fiz surgirem dois outros triângulos. O triângulo AHC, que já traz comigo um teorema de Pitágoras, que eu boto na manga para usar. E o triângulo BHC, para o qual eu tenho outro teorema de Pitágoras para poder utilizar. Então, a altura não é somente um ente da matemática, mas é uma ferramenta. Traçar a altura pode ser decisivo para você construir um caminho que chegue à solução do seu problema. É isso que eu preciso que você estimule. A altura, ela serve para quê? Ela serve também para calcular áreas. Como é que a gente calcula áreas? Base vezes altura ou base vezes altura sobre 2, a depender de se for um paralelogramo ou se for um triângulo. Base vezes altura e base vezes altura sobre 2. Espera aí! Então, questões de área também são questões em que seria interessante eu traçar alturas. Então, em face do para que ele serve, você faz com que o aluno tenha a atitude estimulada de quê? De traçar essa altura nas questões. E aí você faz com que ele perceba a utilidade disso. Mas se eu traçar a altura, complica. Complica o quê? Se tu traçar a altura, tu vai trazer 2 teoremas de Pitágoras a mais para ti, cara. Então complica o quê? Tu vai conseguir trabalhar com área, noção de área. A área total é a soma das 2 áreas. Complica o quê? Se o triângulo for retângulo inicial, e você traça a altura, ainda surgem outras semelhanças de triângulo. Em vez de ficar usando lei do seno, lei dos cossenos, trace a altura e aplica o teorema de Pitágoras, que você resolve do mesmo jeito. Então, traça a altura é uma grande sacada que eu uso nas minhas aulas. Outra, trace o raio. Por que traçar o raio é legal? Porque o raio ele tem um segmento perpendicular. E se ele é perpendicular, ele gera outros triângulos retângulos. A vida é de triângulos retângulos. Eu não sei resolver, eu faço aparecer um triângulo retângulo. É assim que eu brinco. Meus alunos de Olimpíada chegavam lá e se davam bem, muitas vezes, porque ele falava assim, rapaz, eu sei depois é que vai, ó. Mas o Ângelo falou que era bom traçar umas alturas aqui, eu vou traçar, ver qual é que dá certo. Teve uma que ele falou assim, rapaz, Ângelo, não demorei nem 1 minuto.
Tinha 4 vértices e 3 estavam ligados, só tinha um solto. Ó. Aí eu peguei, tracei a altura por ele e deu certo. Resolvi a questão. Cara, é incrível como a tua percepção sobre a dificuldade das questões de matemática muda. Quando você percebe a força de traçar a altura. Quando você traça o raio, é a mesma coisa. Porque tem a história dos 2 bicos. Você tem 2 bicos, as tangentes são 2 bicos. E os bicos são iguais. E aí você tem 2 triângulos retângulos iguais. E aí você facilmente identifica por que se ligar para o centro é a bissetriz. Porque se os 2 triângulos retângulos são iguais, se o triângulo retângulo de cima e o de baixo são iguais, é claro que se eu traçar um segmento aqui no meio, ele vai estar servindo de bissetriz. Enfim, tem muita coisa de geometria que se faz somente traçando a altura, traçando a paralela, traçando o raio, traçando a tangente. São as 4 atitudes mágicas que eu uso com os meus alunos. E traçar o círculo circunscrito, né, aos ângulos iguais. Essa aqui é um capítulo à parte. Já vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aí tem 6 conteúdos, não tem? Eu dou 6 conteúdos em 1 hora e 20 minutos lá no Projeto Alcance. Em uma aula, eu dou esses 6 conteúdos. Eu faço o aluno viajar pelos 6 e entender que os 6 são iguais. Eu mostro para ele como é que ele vai fazer para resolver a questão de função do primeiro grau por proporção, de equação de reta por proporção, de PA por proporção. É isso que eu faço com ele. Eu mostro que antes de ser uma função do primeiro grau, é uma grandeza que tem crescimento linear. E todas essas situações aqui refletem crescimentos lineares. Todas elas. Por isso que todas elas são o quê? São iguais, são proporções. São linguagens diferentes de falar proporção. Aqui eu estou falando proporção usando f de x igual a x mais b. Aqui eu estou usando proporção dizendo que cada termo é R mais o termo anterior. É o termo anterior mais uma razão R. Aqui eu estou dizendo que está crescendo proporcional porque está formando triângulos retângulos. Então, assim, cara, não tem como você imaginar um aluno que vai ficar com raiva de você porque você começou a aula falando grego para ele. Porque quando ele vê que você trata todos esses temas como iguais, que você vai chegar para ele e dizer, cara, isso aqui não era proporcional? Vamos tentar ampliar esse conceito e não trabalhar somente com o caso 1, o caso 2, mas trabalhar com o caso genérico x e y e ver como é que fica a relação do x para o y quando ele é genérico. E aí você faz a proporção virar a função do primeiro grau, virar função linear, não é isso? Sem muito estresse. Você faz com que ele aprenda esse conceito sem muito estresse. Você faz ele subir a escada da sua casa com os degraus todos iguais e fala assim, 1 degrau, uma altura. 2 degraus, 2 alturas. 3 degraus, 3 alturas. Tem uma proporção aí, não tem? Em que a variação do x e a variação do y são sendo proporcionais, não tem? Então aí você pode usar essa escada para definir PA. Para definir a equação de reta. Você pode usar essa escada para definir a história de coeficiente angular e de razão ao mesmo tempo. O que é razão? É a mesma coisa de coeficiente angular. Já eu falo sobre isso aí. Vamos com calma. Professor? Esse aqui. Oi, Rebeca. Mas o que muitas vezes acontece é que a gente se programa para usar essa escada, né, essa metáfora que o senhor está utilizando aí. Mas muitas vezes os alunos, no decorrer da formação acadêmica deles, eles pegaram um degrau, colocaram um pé lá e pularam os outros 2 e chegaram lá no terceiro, no 4º degrau. Então, eles perderam uma base para trás. Um exemplo, quando a gente vai tratar de geometria, a gente utiliza muitos conceitos que os alunos têm que estar familiarizados para conseguir resolver algumas questões. Então, se eu falar, você pega isso aqui, faz assim, assim, um exemplo,
uma base hexagonal. A gente divide em 6 triângulos e responde assim, assim. Aquele conceito, aquela informação que eu estou dando para ele, em dividir aquilo ali em triângulos, não está sendo formada na cabeça dele, porque ele não tinha aquela base para fazer aquilo. Isso Esse é o acontece com grande ponto, muita Rebeca. frequência. Esse é o grande ponto. Você está tocando no ponto central. O bom professor não é aquele que dá a fórmula do hexágono, mas é aquele que faz o que você falou. Você está ensinando o aluno a dividir em triângulos. Pronto. Então, o que você pode fazer, Rebeca, para ajudar nesse processo? Torne essa atividade de dividir a figura como a atividade da aula, a habilidade que você vai desenvolver durante a aula. Fuja do roteiro por um dia e pegue questões de vários momentos diferentes da disciplina, todas em que você precisou dividir a figura em figuras menores, e a partir dessa junção, construa um TD em que mostra para ele que é bom dividir para conquistar. Use essa frase de título, dividir para conquistar, e crie uma aula inteira, programe, né, uma aula inteira, em que você vai ensinar teu aluno na geometria, mas também, de repente, até em outros assuntos também, como ele faz para dividir e, ao dividir, tornar a situação mais simples, quebrar a situação complexa em várias situações mais simples e resolver a questão. Aí, Rebeca, naturalmente, no primeiro momento, na primeira questão, na primeira vez que você foi dividir o hexágono em 6 triângulos, ele achou ruim. Mas quando tu construiu uma aula inteira com aquilo, 4, 5 questões com aquilo, na quinta ele vai falar, vixe, é mesmo, dá para eu fazer isso aqui toda a vida. Aí você bota mais umas 3 para ele fazer em casa, 3 ou 4. Não precisa botar 15, 20, não. Se tu botar 15, 20, ele nem faz. Bota umas 3 ou 4 para ele fazer em casa, e que nessas 3 ou 4 ele realmente divida para conquistar. Aí você vai ver no outro dia ele falando assim, Rebeca, realmente foi bem facinho aquelas questões de casa. Eu só fiz seguir a ideia de dividir a figura em figuras menores, ficou mais fácil. E nós estamos conversando aqui, Rebeca, em nenhum momento, nenhum de nós dois está usando a fórmula, né? Nenhum de nós dois está usando a fórmula, mas nós estamos preocupados com a habilidade de dividir para conquistar. Esse é o grande ponto. Aí, assim, repito, essa técnica de construir um TD para habilidade e não para o conhecimento em si, eu considero uma técnica decisiva do novo professor. É aquele que faz a sua programação de aula, em que ele apresenta os conhecimentos, mas dá uma aula de fôlego para ele apresentar habilidades sobre aqueles conhecimentos. Eu acho decisivo isso aí. Nesse caso aqui, a aula tradicional do pessoal do 8º ano, o Adriano está no 6º, não é 7º, né, Adriano? Isso, professor. No 8º ano, tu ia ter que apresentar essa aula aí, Adriano, não era? Como é que eu ia dar aula conseguiria. de Rapaz, aí tem infinitas coisas. Eu começaria tradicionalmente, né? Eu ensinaria de base. Depois eu ia usar Geoplan. O quê? Geoplan, que é Pronto. que é uma coisa que no dia que eu vi aquilo ali, eu me apaixonei completamente, porque tão simples do aluno ver que é outro nível. O que o Adriano está falando é isso aqui. Ó. Ele ia pegar algebricamente. Álgebra é uma coisa que os alunos, na grande maioria, detestam. Se você for com calma, apresentar com calma, ele vai junto contigo. No 8º ano, o que o NEAB falou é a verdade absoluta. O 8º ano é o ano da programação do calendário estudantil que faz tudo ficar tão acelerado e é um momento tão importante, que é o momento dos produtos notáveis, mas torna os produtos notáveis tão acelerados que atrapalha até o aprendizado de produtos notáveis. Então, se tem um ano de toda a formação do ensino fundamental e ensino médio que eu considero que é o mais prejudicado pela história do calendário acadêmico, esse ano é o 8º ano. Como é que é? Você vai amar ainda mais? Ótimo. Larice Braga, né? Pronto, eu amo álgebra. Adriano, você vai amar ainda mais. Larice, o aluno, na álgebra, ele tem um problema. A álgebra não é concreta. A álgebra é abstrata.
E aí, Larissa, ó, quando você compreende que você podia ter trabalhado a noção de x mais y ao quadrado como uma noção de área, e que você pega um quadrado de lado x e faz o quadrado ter lado x mais y, você constrói concretamente na cabeça do aluno que o x mais y multiplicado por outro x mais y, na verdade, é uma área. Aí você constrói a percepção de que essa área ela é formada por 4 quadradinhos menores, que é o antigo x2, o novo y2 e 2 quadrados que valem xy. Aí você enxerga a figura grande como uma soma de figuras pequenas, em que uma vale x2, outra vale y2 e 2 outras valem xy. E aí você começa a entender que no plano vão ser 4. Por isso que é 1, 2 e 4 os coeficientes. Mas se fosse no espaço, se fosse x mais y ao cubo, eu teria 2 camadas. Então eu teria 8 quadradinhos. Seria mais difícil enxergar isso aí com o aluno. Mas naturalmente você pelo menos conseguiria explicar que a soma dos coeficientes vai dar 8. É por isso que é 1x3 mais 3x2, y, mais 3xy2, mais y3, mais 1y3. 1, 3, 3, 1, por isso que dá 8. Porque são 8 quadradinhos assim. Eu considero até que você poderia começar a aula por aqui, começar a aula de uma maneira mais concreta, principalmente se você está trabalhando com alunos que têm a deficiência que a Rebeca reportou nesse instante, alunos que vêm de uma base deficitária aí de anos anteriores na escola. E o que eu faria? Partindo desse conceito concreto, aí é que eu voltaria para o conceito abstrato. E aí, no abstrato, eu avançaria trabalhando com x menos y ao quadrado, o x mais y vezes x menos y. Eu começaria a brincar com outros conceitos. Eu trabalharia conceito geométrico só nesse aqui e voltaria já para o abstrato. A ideia, pessoal, é que vocês tornem a álgebra concreta. E outra coisa muito importante. Isso é mais fácil. Isso é mais difícil. Para quem? Então, não queiram medir os seus alunos por vocês. Ah, eu acho que é mais fácil. Não faça isso. Não crie o caminho simplesmente porque você acha que é mais fácil. Abra as possibilidades para o aluno e, na medida do possível, comece por caminhos concretos, por caminhos práticos, para depois ir por caminhos formais e abstratos. O caminho formal e abstrato é um caminho que a gente perde muita gente nessa trilha aí. É uma trilha muito, vamos dizer assim, que tem muitos buracos, né? Tem muitas fissuras aí no meio do caminho que a gente perde muita gente na trilha formal abstrata. Eu queria, antes de passar para o outro PowerPoint aqui, eu queria só falar um pouquinho disso aqui. Qual das duas figuras que vocês estão vendo aí é um quadrado? Qual das duas figuras que vocês estão vendo aí é o quadrado? E aí, quem fala? A figura 1 ou a figura 2? A 2? A Larice está certa, a Larice Braga. Pessoal, na linguagem, qual foi a convenção que nós fizemos entre a gente? Nós não fizemos nenhuma convenção ainda. Vocês já querem achar que os alunos de vocês já sabem todas as convenções de linguagem que vocês têm, né? Então vamos fazer o seguinte: no começo da aula, firme uma convenção com seus alunos. Ó, galera, é o seguinte, ó. A palavra quadrado, nós vamos ter a palavra quadrado como uma palavra que tem vários significados. Ou melhor, pelo menos tem 2 significados.
E ela pode ser vista numa perspectiva linear, como o conjunto de 4 lados, e pode ser vista como uma perspectiva superficial, uma perspectiva bidimensional, como uma superfície delimitada por esses 4 lados. Então, eu podia dizer que tanto uma como a outra são quadrados, dentro dessa perspectiva. Ah, mas aí depende de... Não depende de cada um, não. Você vai chegar e vai combinar isso com o aluno. Ele vai ficar super feliz. Ele vai dizer, ó, nós estamos combinando isso aqui. A partir de agora vai ser assim, viu? Aí ele, então evitou uma dúvida minha. Ótimo, se evitou uma dúvida, melhor ainda. Eu não coloquei aqui, mas eu faço a mesma brincadeira com os alunos com círculo. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Aquelas coisinhas bestas de círculo e circunferência. Aí cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma convenção nossa. Circunferência, vamos dizer que é a linha, que é o conjunto de pontos, é a linha. E vamos chamar a outra figura de disco. E vamos usar a palavra círculo como palavra polissêmica. Círculo pode ser tanto circunferência como pode ser disco. Em inglês, muitos livros de inglês, em inglês, não é isso? De matemática em inglês, eles têm a expressão círculo, tanto sendo usado como sendo de circunferência, como de disco. Então, a depender do contexto, você vai usar círculo para as duas coisas. Então, a gente cria a convenção com nossos alunos. Olha essa outra aqui também, ó. Qual dessas 3 é um cubo? O que é um cubo? Cubo é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Os 3 podem ser um cubo. Eu vou só adjetivar. Eu vou dizer que o primeiro é um cubo aramado. Eu vou dizer que o segundo é um cubo oco, que é uma caixa. E eu vou dizer que o terceiro é um cubo maciço. Pronto, resolvi meu problema. Se eu estiver falando em água, preencher um cubo com água, deve ser um cubo oco que vai ser preenchido com água. Eu vou estar calculando a capacidade desse cubo. Se eu estiver falando em quanto de ferro eu derreti para construir um cubinho de ferro, aí eu estou falando em volume do cubo maciço. Ou seja, é o contexto que me ajuda a definir com qual deles eu estou falando. Então, quem somos nós para, na linguagem, ficar restringindo isso aí no começo da aula? Então, firmem o acordo de linguagem com o aluno de vocês. Essas convenções são necessárias. Eu vou brincar um pouco mais. Ó. O que é retângulo? O que é paralelepípedo? Vou avançar um pouco mais. Que figura é essa? Alguém, bora, que figura é essa? Pi. É o pi. Alguém mais? Alguém mais? Que figura é essa? Se alguém disser que é aquele cavalo onde o Diego Hipólito faz as acrobacias nas Olimpíadas, vai dar certo também. Olha aí. Olha aí. Um vaso de cabeça para baixo. Sabe o que é isso? É a clara percepção de que eu não fiz nenhuma convenção com vocês até agora e vocês estão chutando. Um copo virado. Ó, eu não falei nada. É a metade da bonequinha que minha filha desenha. É o quê? Metade da bonequinha que minha filha desenha. Se você subir ali, faz o corpo dela. Olha aí, é metade da bonequinha que a filha desenha. Aí é um mundo muito pessoal, não dá para eu entrar nesse mundo para eu criar esse acordo com vocês. Mas olha aqui, Loeste, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Coisa bem simples, ó. Vou botar uma linhazinha no meio e 2 bonequinhos do lado. Aí você já começa a perceber, Loeste, que essa figura era uma figura tridimensional, era uma estrada, e eu estava desenhando ela numa certa perspectiva aí de profundidade, que tinha lá no fundo um... não, como é que é o nome? Ponto de fuga. Tem um ponto de fuga lá no final. Cara, isso é genial. Professor o Carlos
Neab, teve um tempo em que eu dei aula para o 2º ano do ensino médio. Foi um desafio. Eu só dava aula para cursinho, para Olimpíada, para específica. E o diretor de uma escola aqui de Fortaleza estava criando isso. Eles tinham se separado, duas escolas grandes tinham se separado. Aí, como eles só tinham cursinho, ele falou: eu vou criar um 2º ano para competir com o outro lá. Para os alunos ficarem comigo. Para eu já preparar o 2º ano para virar 3º. Eu vou botar a minha equipe do 3º ano para dar aula para esse pessoal do 1º e 2º ano. Aí eu entrei nessa sala, pense, um caboclo verde, que só dava aula para cursinho, para aquela sala de 150 pessoas, que não tinha aquela experiência de dar aula para 40 e poucos alunos, que só dava aulões. A maioria das minhas aulas eram aulões. Sala de Olimpíadas eram aulas menores. Mas a Olimpíada é outra vibe, né? Tá bem diferente de sala de aula regular. Aí eu cheguei na sala e falei assim: galera, hoje é nosso primeiro dia de aula, não é isso? A nossa primeira aula a gente vai fazer só combinando. E eu vou ensinar vocês a desenharem as coisas. Aí eu passei a aula toda com eles, sabe como? Ensinando eles essas convenções que eu ia fazer com eles e desenhando cubo, desenhando paralelepípedo, desenhando. A aula inteira foi só isso. Eu não expliquei nada. Fiquei só desenhando. Vamos desenhar a pirâmide. E olha que pirâmide é conteúdo do 2º semestre. Mas eu falei: não, vamos começar logo agora, porque eu consigo dar uma noção de espaço para eles. Uma percepção de espaço. Como é que uma coisa é espacial e você bota numa folha de papel? Tem que ter alguma convenção para isso acontecer. Aí eu fui explicar como é que a gente fazia. Aí surgiu essa aula de desenho. Aí tinha um aluno da sala que era desenhista, quase profissional já, no 2º ano. Tinha feito curso, já desenhava gibi. Aí, quando ele terminou a aula, falou assim: professor, foi a melhor aula de matemática da minha vida. É justamente isso que eu queria tanto tempo ver na sala. E eu fico desenhando. Aí ele abriu o caderno dele, uma porrada de desenhos dele, usando as mesmas ideias que eu tinha apresentado na sala de aula. Você não sabe como foi gratificante aquilo. E ele falando nas perspectivas. Ele se empolgou muito mais do que eu naquele conteúdo que ele dominava. Então, ele viu a gente conversando na sala de aula. Foi um especial. E eu repeti isso nos anos seguintes. Foram 4 anos, no 2º ano, dando aula. Nos 4 anos, foram vendo essa estratégia, né? De começar ensinando a desenhar para depois ensinar geometria espacial. Eu trazia para a sala de aula também isso, ó, quadros. Aí falava para eles: vocês sabem o que é isso? Isso aí é uma fotografia, né? Mas que lembra muito as pinturas renascentistas. E o que a pintura renascentista tem de especial? Ela é matemática. Percebam que tem uma certa simetria. Aí Rebeca, você notou, Rebeca, que eu não dei aula nenhuma até agora, né? Eu estou falando de conceitos que vão ser úteis para mim durante a aula, que é o conceito de simetria, o conceito de ponto de fuga. E eu estou criando uma convenção para eles saberem enxergar o que eu vou desenhar depois. Porque quando começar a mesma matéria, eu começar a desenhar as coisas, eles vão ter que saber enxergar. E essa era a brincadeira que eu fazia. Colocava também isso, na mesma aula eu fazia isso. Colocava representações da geografia, a ideia de paralelos, a ideia de meridianos. Aí perguntava para eles: qual a diferença de um paralelo para um meridiano? Aí, se você olhar, os meridianos todos têm o mesmo tamanho, né? Ou, teoricamente, têm o mesmo tamanho se fosse esférica a Terra. Mas os paralelos, não. E aí eu começo a brincar com eles sobre a ideia de distorção do mapa. Como é que o mapa fica distorcido quando a gente desenha a Terra redonda num plano? E são brincadeiras que eu vou fazendo na aula, e a aula vai fluindo de uma maneira que eles vão tendo a noção de distância. Professor Neto, não é aquela noção de distância a que o senhor se referiu na aula de ontem, quando o senhor falou de medir uma criança com uma régua, mas é uma noção um pouco mais difícil de se trabalhar, que é a noção de planisfério, de fazer uma coisa redonda aí para o plano. Isso, se medir o tamanho de um moleque com uma régua de 15 centímetros é difícil, imagine esse conceito aqui, né? Imagine quando eu chego e falo sobre o sistema UTM, que Ângelo, faz a Terra corrigir essas distorções. Ângelo, eu gosto de fazer uma brincadeira. Todo mundo diz aqui no Rio, né, que a distância do Rio a São Paulo é 400 quilômetros.
a distância de um aluno até o outro, eu mando medir, aí eu pergunto, vem cá, você vai do Rio a São Paulo através de um buraco ou sobre a superfície da Terra? Aí eu já começo a criar uma encrenca, porque a distância daqui até a China depende. Você vai o quê? Vai cavar um buraco? Ou seja, então a distância entre dois pontos, a menor distância, isso não é necessariamente uma distância adequada para determinadas situações. E aí eu já começo a criar aquela brincadeira que você conhece, que é a distância do táxi, né? Porque o táxi ele anda segundo um polígono, né? Quer dizer, ele vai por ruas, dobra à direita, dobra à esquerda, vai para frente. Então, qual é a distância entre a escola e a casa da criança? Não é linha reta. Você não vai de helicóptero, cacete, né? Não vai de hipotenusa passando por cima dos prédios, né? Pois é, exatamente. Então, aí eu já começo a questionar, inclusive, a questão de distância, exatamente. E o senhor está tocando também na linguagem, né? Falando nisso, né? Claro, claro. O que eu estou chamando de distância? O que eu estou convencionando que eu vou chamar de distância? É a distância rodoviária ou é a menor distância entre dois pontos? E aí você começa a brincar também com linguagem. Também, e por isso que a linguagem é tão fundamental, sabe assim? É o canal de comunicação com o seu aluno. O Enem, ele fala muito disso, fala muito sobre essas ideias, né? De trabalhar com verbo, de trabalhar com a compreensão da informação. E eu destaquei aqui a competência 6. Ela começa com a palavra interpretar. Isso quer dizer que lá na taxonomia de Bloom, você saiu do conhecer e está no segundo degrau, que é o degrau da interpretação. Você só precisa isso, só precisa interpretar as informações de natureza científica e social, ou seja, o que ele está fazendo aí, pessoal, agora? Vamos lá. Aula prática, bora. Na palavra interpretar, está descrito o quê? A habilidade. Depois da palavra interpretar, tem informações de natureza científica e social. O que é isso? São os contextos em que você vai trabalhar essa habilidade, em que você vai trabalhar os conteúdos. Eu não sei se vocês sabem, mas isso tem um nome, tá? Anotem, senão vocês vão usar muito esse nome daqui para frente. Contexto, nós chamamos de mobilizadores. Então, vamos lá. Eu falei 3 coisas. Quais são as 3 coisas que eu falei? Bora. Os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, que é PA, PG, função de primeiro grau, função de segundo grau, trigonometria. Objeto de conhecimento. Habilidades cognitivas, que é o que está na taxonomia de Bloom, que é o conhecer, interpretar, resolver problemas, analisar, julgar. E terceiro, que é o quê? Que é a formação de valores. Formação de atitudes, formação de valores. Traçar raio. O que eu faço com aquele objeto de conhecimento? Eu traço raio. Eu comparo com as regras mínimas de proteção ao meio ambiente. Eu comparo isso aí em relação aos direitos da pessoa humana, da criança e adolescente. Então, eu faço uma reflexão crítica sobre isso. Então, eu tenho 3 coisas que definem o que eu preciso apresentar durante a aula. Que é o que? Repito, o objeto de conhecimento. Segundo, a habilidade. Terceiro, a formação de atitudes e valores. Agora eu estou falando de uma outra coisa. Tudo isso aqui é feito dentro de, por exemplo, função do primeiro grau. Eu posso estudar dentro da dilatação térmica. Eu posso estudar função do primeiro grau dentro do conceito de estudo dos gases. Eu posso estudar função do primeiro grau dentro do contexto de crescimento da população brasileira nos anos 2000. Então, eu estou trabalhando o objeto de conhecimento, a habilidade e a atitude e os valores dentro de um contexto. Esse contexto eu chamo de mobilizador. E aqui tem uma coisa interessante para vocês, presta atenção. Às vezes o teu aluno, se você botar na questão assim, calcule o X.
x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. O aluno calcula. Por que ele calcula? Porque você já deu a equação e você colocou a equação mobilizada de uma maneira abstrata, teórica. Ele sabe. Mas quando você chega e fala, um avião tem a passagem custando R$5, se todos os 100 passageiros comprarem a passagem. Para cada passageiro que deixar de comprar a passagem, eu vou ter que cobrar R$2 extras dos passageiros que foram. Para cada passageiro que deixar de ir, eu tenho que cobrar R$2 extras. Aí eu começo a criar um problema. Esse problema, ele está num contexto físico. Quando eu traduzo esse problema para uma modelagem matemática, surge aquela equação do segundo grau. Mas perceba que o teu aluno ele nem chegou na equação do segundo grau. O que ele não sabe é mobilizar o contexto para, a partir dele, criar a equação. Então, notem que no texto do Enem já vinha dizendo que ele não quer somente que o aluno saiba interpretar as informações de gráfico. Ele quer que você saiba interpretar as informações de gráfico diante de contextos científicos, humanos e sociais. Então, perceba da necessidade de você ter um banco de questões do Enem para poder te auxiliar nesse processo. Mas você não pode botar a tua prova de 5 questões com 5 questões cobrando isso. Porque pode ser que teu aluno não saiba ainda mobilizar o conteúdo, ou melhor, mobilizar o contexto, mas ele já saiba o conteúdo. Então tem que ter alguma questão na tua prova fora dessa mobilização para você avaliar se ele conseguiu entender o que era a equação do segundo grau, se ele sabe calcular as raízes. E você bota as outras para você avaliar se ele consegue mobilizar o contexto para chegar nessas ideias, nessa modelagem matemática. Então, percebam que não é só saber objeto de conhecimento, habilidade e valores. Você também precisa trabalhar com o quê? Com os mobilizadores, que são justamente o quê? Os diversos contextos em que as situações, problemas podem ser apresentadas, em que aquele objeto de conhecimento pode ser aplicado. E continua no gráfico aqui, continua no Enem, ó. Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráfico e tabelas. O que é isso? É o objeto de conhecimento. São as tabelas e gráficos. Realizando o quê? Aí ele está dizendo quais são as habilidades que ele quer que você desenvolva. Ele quer que você olhe para o gráfico e, a partir do gráfico, você consiga prever tendência. Prever. Verbo. Ele quer que você consiga extrapolar o gráfico. Ele quer que você consiga interpolar o gráfico. Ele quer que você consiga interpretar o gráfico. Voltou para quem? Para habilidades. Então, percebam que o Enem ele é construído de acordo com a BNCC, antes da BNCC existir. Porque o Enem ele era necessário, ele precisava ser criado, e eu precisava ter 10 anos de banco de questões para que hoje a BNCC venha e o professor tenha algum local em que ele fala, pelo menos aqui eu tenho algumas questões de apoio para mim. Para saber como é que eu vou trabalhar daqui para frente. E aqui é sempre assim, ó, utilizar informações para fazer inferências. Resolver problemas, que é a habilidade 3, não é isso? De acordo com a taxonomia de Bloom. Ó, resolver problemas é a habilidade 3. Eu saio do interpretar e vou para resolver problemas. É o terceiro degrau da taxonomia de Bloom. Analisar. Olha aí, professor Neab. O Enem, ele foi do interpretar, que é o degrau 2, resolver problema, que é o degrau 3, e chegou até o analisar, que é o degrau 4. Ele passou pelos 4 degraus, mas não chegou ao 5º nem ao 6º. Ou seja, o Enem não quer ainda que você faça julgamentos. Ele não está te propondo julgamentos ainda. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho a taxonomia de Bloom inteira aqui dentro. No computador aqui, só um instantinho.
Pronto. Cadê? Não abriu não ainda? Pronto. Ah, tá aqui, só tá nesse texto aqui. Eu tinha feito em outro texto, mas não achei aqui não. Ó, só para vocês relembrarem, né? Eu sei que todos aqui já estão cansados de falar sobre taxonomia de Bloom. É um negócio que entrou no roteiro, porque a BNCC é toda construída em habilidades. Não é mais, não se estuda mais os capítulos do matemática elementar. Ali é só objeto de conhecimento. Eu preciso, além do matemática elementar, preciso dessas habilidades. Aí aqui vem, ó, primeiro nível, conhecimento. O aluno irá recordar ou reconhecer informações, ideias. Recordar, reconhecer. Informações e ideias na forma aproximada em que foram aprendidos. Compreensão. O aluno traduz, compreende ou interpreta informações com base em conhecimento prévio. Aplicação. O aluno seleciona, transfere, usa dados e princípios para completar um problema ou tarefa com o mínimo de supervisão. É a história do resolva. Ele é capaz de resolver problemas. A partir daqui. Quarto degrau da análise. O aluno distingue. Isso é difícil. Distingue. Classifica. Não é a classificação pronta, não. Ele mesmo, ele percebe que há uma diferença, ele percebe que existe uma necessidade de ver as coisas de maneira diferente. Não é a classificação pronta e acabada, não, entendeu? Essa classificação é a classificação que o aluno faz, o aluno classifica, entendeu? Ele relaciona pressupostos, premissas, ele consegue estabelecer hipóteses, ele percebe evidências, estruturas de uma declaração ou questão. Olha o que é que ele faz. Ó. Ele categoriza, ele consegue comparar, ele consegue contrastar e separar. Isso ele analisa. No quarto, é aquela história de que ele consegue elaborar, ele consegue inventar a proposta de intervenção. Ele cria, integra e combina ideias num produto, plano ou proposta, novos para ele. Mas ainda não é o 6, porque o 6, aqui ele chamou de avaliação. Mas, no fundo, esse 6 é um julgamento, e já no sentido de... nesse ponto aqui, é um julgamento no sentido de já ter testado e dizer, peraí, não valeu a pena. Deveria ter voltado atrás. É para a gente criar outras hipóteses. É para a gente ir por outro caminho. Esse caminho é errado. Mas aqui existe uma das revisões da taxonomia que já envolve a ideia de criar, de inovar. Então, perceba que aqui eu estou falando em verbos que acompanham os objetos de conhecimento, a tratativa que você faz do objeto de conhecimento. Isso é o Enem, isso é a BNCC. O Enem, pessoal, fechando aqui. Opa. Aqui eu só faço uma brincadeirazinha com meus alunos, que eu digo o seguinte: todo gráfico traz uma narrativa por trás dele. Principalmente o gráfico que é construído em função do tempo. Porque se ele tem no eixo do X o tempo, ele está dizendo o que aconteceu momento ao momento. Então você consegue construir uma narração a partir dele. Cresceu, depois do tempo aconteceu tal coisa, depois começou a diminuir, depois ficou constante, depois aumentou. Então você vê o comportamento da grandeza a partir disso. Um gráfico, ele é feito para visualmente trazer uma ideia. Ele é feito para visualmente trazer uma ideia. E justamente por isso, muitas vezes o gráfico vale mais que 1000 palavras. Entretanto, o gráfico também é muito usado para distorcer. E as pessoas, às vezes, não têm a paciência necessária para esperar as coisas acontecerem. Eu coloquei aqui um gráfico que representa as fases de um negócio. Para quem nunca foi empresário na vida, e eu tive experiência pela minha esposa que foi recentemente,
não foi boa a situação, porque depois, logo em seguida, veio a pandemia. Mas o empresário, ele faz uma projeção. E empresário não estuda matemática muitas vezes, não. Então, principalmente o microempresário, ele quer ir na tora. Ele fala assim, ó, eu vou ganhar R$3.000 por mês. Ponto. R$3.000 por mês. Qual é a primeira coisa mental que ele faz na cabeça dele? Divide os 3.000 por 30. Aí ele fala assim, para eu ganhar R$3.000 por mês, na minha loja tem que entrar R$100 todo dia. Ou seja, na hora que ele vai uma divisão mental por igual, o pensamento dele é um pensamento linear. Ele quer ganhar mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, linearmente. Só que a vida real nós sabemos que não é assim. Quando o cara abre uma empresa, no primeiro dia não aparece ninguém, no segundo dia aparece um e não compra nada, no terceiro dia aparecem uns 4 clientes, mas é só olhar a vitrine. Aí no quinto dia um compra, aí no sexto dia ninguém compra mais. Aí de repente no sétimo dia aparece 8 pessoas e as 8 compram. E a partir daí o negócio começa a deslanchar. O que a pessoa tem que entender é que a capacidade de divulgação dessa empresa nova entre as pessoas é igual a fofoca, é igual o vírus da Covid. É exponencial o processo. Hoje, o Luiz sabe. Amanhã, o Luiz fala para 2 pessoas. No outro dia, cada uma dessas 2 fala para mais 2, aí viram 4. No outro dia, cada uma das 2 fala para mais 2, viram 8. E desses 8, é lógico que vai ter 1 ou 2 que vão comprar. E no outro dia, quando forem 16, da 16 vai ter uns 4 que vão comprar, uns 3 que vão comprar. E aí o processo não é igual ao que o empresário pensa. Ele faz uma projeção linear, mas o pensamento verdadeiramente é o quê? É exponencial. Só que no começo do negócio, as pessoas perdem paciência. Elas não querem esperar a curva dar essa guinada. E é aqui que as empresas fecham no Brasil hoje em dia. As empresas fecham no Brasil hoje em dia porque os empresários abrem e, sem paciência, fecham as empresas antes de elas começarem a dar lucro. Eles têm que entender que toda empresa precisa de uma coisa chamada de carência. Ela precisa de ter uns 3 meses, 4 meses para entrar no seu público. E eles não têm paciência para isso. Que tal o nosso novo professor fazer uma aula com esse contexto? Com esse mote? Que tal fazer uma aula de exponencial? Que tal vocês amanhã, quem tiver que dar aula aí, simulada aí de função exponencial, pensar nisso aqui e na sala de aula abrir uma empresa com os alunos e botar os alunos lá dentro da sala de aula para fazer na lousa como é que chama? O balanço deles, semanal, para eles dizerem o que é que aconteceu, qual a expectativa que eles tinham, e questioná-los. Por que vocês estavam tendo expectativa de dividir por igual? E mostrar o erro que tem nisso aí. Entendeu? E aí vocês começam a dar uma lição para eles também de que eles não podem, por exemplo, tratar a Covid linearmente. A Covid não pode ser tratada linearmente. Assim como o Instagram da Juliette também não foi linear. Professor Neab, o Instagram da Juliette tem 25 milhões de seguidores, professor Neab. Eu não sei nem o que é isso em ar que respiro. Quanto mais em gente, professor Neab. 25 milhões de pessoas entram. Se ela amanhã botar no Instagram dela assim, a fórmula de Bhaskara, 25 milhões de pessoas vão receber a fórmula de Bhaskara no seu computador, professor Neab. Isso é impressionante. Não tem como a gente fugir disso aí. É marketing agora. Virou exponencial o processo. Não tem mais como ir atrás. E essa é a brincadeira que eu conclamo vocês a fazerem. Brincarem com os alunos falando o seguinte, espera aí, vocês souberam o que aconteceu em um ano, o que aconteceu no outro, vocês conseguem criar a ideia do que vai acontecer no meio, do que vai acontecer para frente, vocês conseguem projetar, brinquem com eles e vejam qual é a relação que eles acham que existe nisso aí. Não deem fórmulas prontas.
Ei, agora é a nossa parte, viu? Vamos lá. Dúvidas? Eu quero que vocês olhem para esse gráfico e me respondam a pergunta. Bora, todo mundo no chat aí, todo mundo no chat. Qual desses gráficos, ou melhor, nesse gráfico, a produção industrial está crescendo ou não na empresa? A produção industrial está crescendo ou não na empresa? Bora, 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 bora. Eu estou com minha canecazinha aqui, a inspiradora. Vamos nós! Está crescendo ou não está crescendo a empresa? Galera, isso aqui é justamente aquela história do pessoal saber ler jornal. Lógico. Oi? É lógico. Exatamente. Por isso que eu comento nas minhas palestras, o aluno tem que saber abrir um jornal e entender aquele gráfico, né? Foi o que aconteceu, né, na época do impeachment da Dilma no ano anterior. O Brasil estava crescendo. O Brasil estava crescendo. Estava crescendo menos do que tinha crescido no ano anterior. Como sempre, a gente cresce de marcha ré, né? É assim, no ano seguinte ao do impeachment, houve como é que chama? Houve decrescimento mesmo, houve recessão. No ano seguinte, em 2016, houve recessão, mas até 2015, nós estávamos crescendo, mas estávamos crescendo menos. Na verdade, eu vou só dizer um negócio para vocês vão ficar todos espantados. Nessa sala, está crescendo por igual. O crescimento é igual nos 3 anos aí. Como assim o crescimento é igual? É só vocês pensarem um pouquinho. Suponhamos que eu tenha 100 pessoas. 100. Se cresceu 10 pessoas, vai crescer quantos por cento? 10 sobre 100. No próximo ano, se crescer mais 10, agora vai continuar crescendo 10. Mais 10 em cima de quanto? De 110. 10 em cima de 110 dá 9,09. No próximo ano, cresce mais 10. Só que cresceu 10 dentro agora de 120. Aí eu passei a ter 8,33. Então, notem que as taxas de crescimento elas são menores. Mas o crescimento absoluto é o mesmo. O crescimento absoluto é o mesmo. O crescimento relativo é diferente, mas o crescimento absoluto é o mesmo. Então, de repente, o Brasil estava crescendo absolutamente a mesma coisa, mas o crescimento relativo estava ficando menor. E aí você percebe que o aluno ele se engancha nisso. Tem aluno até que diz que está decrescendo, que o Brasil já está em recessão aí. Detalhe, crescendo 8,33%, ele está em recessão já. A China passou a crescer ano passado 5%. Ah, está em recessão. Porra, 5% o Brasil nunca teve, faz muito tempo que não tem. Então, o conceito de gráfico relativo é fundamental. E é essa brincadeira que nós temos. E aqui eu vou deixar isso para depois. Eu vou apresentar aqui para vocês aquela história da função. Tá terminando, né? Quase terminando aí já. É que se me deixar falar, eu falo mesmo, viu? Ei, se alguém tiver alguma dúvida, viu? Vai atrapalhando aí, vai falando aí meio que tá ótimo. Vai ser espetacular. Ninguém tem nenhuma dúvida aí, não? Posso passar adiante? Eu vou apresentar para vocês aqui uma aula que eu fiz sobre crescimento linear. Cadê? Tem uma de logaritmo que é bem legal. Tem uma de logaritmo aqui que é bem legal aqui, só para vocês visualizarem aqui direitinho. Não, eu vou apertar logo a de crescimento linear, só tem 15 minutos, né? A gente não vai ter tempo de falar nada, não.
Vou logo aqui para o ponto que importa. Pronto. Está aqui, ó. Vocês já estão vendo aí? Como é que está aí? Está tranquilo? Eu não estou vendo se vocês estão vendo. Tá tranquilo. Vocês estão vendo aí? Estamos sim. Estão vendo o Máriozinho? Essa aula é de quê? Olhando para esse título, essa aula é de quê? Ginástica. Pode ser. E o Mario pessoal da Kart. educação física usa muito isso aqui. Essa aula pode ser de geometria? Pode. Pode ser um bocado de coisa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar o Máriozinho subindo esse degrau. E vou fazer a seguinte andança junto com vocês aqui durante a aula. Eu vou ser mais rápido do que eu faço em sala de aula, tá? Olha, eu fui subindo o Mário em degraus e fui marcando pontos. No primeiro degrau subiu 1. No segundo degrau subiu 2. No terceiro degrau subiu 3. Eu já estou sem querer aprendendo geometria analítica também, ó. Continua, vai, ó. Quarto degrau, quinto. Opa! Percebeu como é que a altura está variando? A altura está variando. E eu trabalho com o conceito de variação do x e variação do y aqui, ó. Eu não trabalho com x e y proporcional, eu trabalho com a variação do x e a variação do y proporcionais. Eu começo a trazer o conceito de variações. E começo a avisar que os pontos vão estar alinhados. E a partir daí, eu já faço a relação. Toda vida que a variação do x estiver proporcional à variação do y, eu vou ter um triângulo semelhante. Então, eu vou ter um crescimento em linha reta. Eu já dei várias matérias aí, ó. E aí, para variar, eu ainda venho com isso aqui, ó, professor. Eu boto as escalas termométricas de grau Celsius e grau Fahrenheit e pergunto para eles o seguinte, ó. O mercúrio é diferente de um lado para o outro aí? O mercúrio é o mesmo. O que muda é só a marcação no vidro, mas o mercúrio sobe por igual e desce por igual. Então, se ele sobe por igual e desce por igual, então o tanto que varia de um lado e o tanto que varia do outro é só manter a mesma proporção. É só dizer que para cada 10 aqui, vai ter 12 ou 13 ou 18 aqui, que você vai ter sempre os dois subindo e descendo por igual. Se subiu 10, sobe 18, se subiu 20, sobe 36 e daí por diante. E aí eu faço essa brincadeira com eles, lembrando que eu não estou dizendo que o x é proporcional ao y, mas sim as variações. Variação proporcional. Aí eu começo a dizer que termometria também é matemática, também é proporção. Final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Aí eu já criei a primeira equação, desculpa, a primeira função do primeiro grau para eles, sem falar que estou trabalhando com função do primeiro grau. E é isso que é importante, Rebeca. Você não precisa dizer o nome feio da coisa para poder apresentar essa coisa para o aluno. Você deixa o nome feio para falar depois. Primeiro apresenta, mostra que é uma coisa comum do dia a dia, a ideia de ser proporcional. Depois surge o nome feio chamado função. Entendeu? E aí você continua, brinca, tal, simplifica, e aí naturalmente aparece uma equação, que é, na verdade, a nossa função. E aí eu chamo. E eu já estou dizendo que eu tenho 4 conceitos equivalentes. Mudança termométrica, variação proporcional, o gráfico aí vai ser uma reta, que eu já sei isso, e já sei que isso aí vai ser descrito por uma função de primeiro grau. E aí eu vou com a brincadeira e já vou aumentando a família, ó, chamando a pessoa mais inteligente da família para aumentar aí a linha, ó, e dizer que além das variações proporcionais, além de ser uma reta, eu estou trabalhando com a ideia de y igual a x mais b. Ah, Ângelo, mas é pessoal de terceiro ano. Use essas figurinhas para quebrar barreira com eles. Esses bonequinhos se comunicam com eles melhor do que minha foto. A minha foto ali eles não gostam, não, mas o bonequinho eles gostam. E aí você continua. A mesma brincadeira, só que agora na aritmética.
você usa o conceito de múltiplo de 4 e vai desenhando a escadinha. E você vai construindo a ideia de que os múltiplos também são uma equação de reta. Os múltiplos também têm uma função de primeiro grau envolvida com eles, que é a função 4x. E aí você vai brincando, ó. Você vai brincando, ó. Você vai construindo a ideia de múltiplos, que é aritmética, com a ideia de função e de progressão aritmética. E aí vai surgir PA agora, ó. Vai surgir PA agora, ó. A variação é proporcional, o gráfico é uma reta, expressão de primeiro grau. E aí vai surgir agora. Os múltiplos de 4 estão crescendo, variando, segundo uma soma fixa de 4 em 4. E aí eu trago o conceito de progressão aritmética da álgebra. Então eu trabalho com função e PA na mesma linha. Apesar de nós sabermos que PA é um conceito discreto e função é um conceito contínuo. Mas eu não estou preocupado ainda com esse detalhe, eu estou preocupado com a ideia, com a noção que está por trás disso, que é justamente a noção de quê? De variação proporcional. Professor, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Ligou o microfone, fique à vontade. Essa aula que você deu é exatamente a aula que eu dei na última palestra que eu dei no IMPA. Eu só adicionei uma coisa a mais. Eu falei em média aritmética e média geométrica também. Eu vou falar de interpolação, não de média, eu vou falar de interpolação linear depois ainda. Porque, na verdade, nós estamos no âmbito aditivo. Ou seja, tudo isso aí está no contexto aditivo. Quando a gente vai para o exponencial, é o multiplicativo. É exatamente. E aí eu falo lá em taxa. Perfeito. Taxa de crescimento. E aí, quando eu crio o conceito de taxa, eu falo, aumentar 10% significa passar a ter 110% do anterior. Aí eu criei o fator de multiplicação. Eu faço uma brincadeira. A ideia de taxa na ideia de fator de multiplicação para gerar PG. Perfeito. Eu gosto de chamar de razão mesmo, porque o que acontece é o seguinte, quando você diz que seu filho teve um crescimento de 10 centímetros, você está pensando aditivamente. Quando você diz que a inflação, na verdade, o índice é 1,1, a inflação é 10%. Você está pensando muito mais multiplicativamente, embora esses dois conceitos se misturem, né? Porque a variação do multiplicativo é o aditivo, digamos assim. Né? Sim, sem dúvida. Então é bacana. Essa abordagem sua é interessantíssima, porque ela fala em 10 temas diferentes no mesmo mote. É uma aula sem preconceito. Exatamente. Sem cotas. Sem frescura. Tá tudo igual. Tudo está no mesmo patamar. Ah, mas é geometria analítica. Tem nada não, cara. Qual a ideia que está por trás da reta? Proporção. Então vamos trabalhar com ela. Então, a gente trabalha com um tema sem ficar criando preconceito sobre ele, sobre o nome que vai dar a ele. Vai ter um momento, professor, bem massa, bem em seguida aí. Ó. Eu vou construir a ideia de PA, né, isso com eles, e vou fazer isso aqui, ó, que o senhor está vendo agora. Eu vou dizer que todos esses conceitos circulam em torno de uma palavra, escadinha. A função do primeiro grau é uma função escadinha. A PA é um crescimento em escadinha. Equação de reta, proporção, variação de proporção, tudo é escadinha. E aí eu vou construindo quem é esse degrau da escadinha. Cada um é quem? Né? O R. Então, aquele A do Y igual a AX mais B também vai ser esse mesmo R aí. O A é o mesmo R. Já a gente vai falar sobre isso aí. Ó. Mostra aqui direitinho. É que eu estou falando bem rápido. Está aqui, não? Deixa eu ver se está aqui. Só fechar aqui. Ver se... Voltando à teoria. Pronto, aqui, ó. Eu faço essa brincadeira com eles. Se eu estou no 8º degrau, ou melhor, se eu estou no 3º e quero ir para o 8º degrau, quantos degraus eu preciso subir? 5 degraus. Então aí eu vou ter, na escadinha, 5 R's. A mesma coisa acontece se eu tivesse o F de 3 e o F de 8. Se eu tivesse o X igual a 3 e o X igual a 8. O que aconteceria com os Y? A mesma coisa. Seriam 5 variações. E aí eu vou brincando com isso com eles e vou criando a regra geral aqui, né? Ó.
se de um termo para o outro é a diferença de R's, de uma maneira geral, do termo P para o termo N, quantos degraus eu tenho que subir? N menos P. E aí surge a ideia de quê? De que a variação dos termos é proporcional à variação de quem? Das posições. E qual é o índice de proporção? O R. O R é a nossa constante de proporcionalidade. O R é tudo. O R é a razão da PA, é a constante de proporcionalidade e vai ser o coeficiente angular depois. O R é tudo. E aí você vem e diz, ó, se o A índice N menos A índice P é proporcional a N menos P, se a variação dos termos é proporcional à variação das posições, eu posso desenhar o gráfico e passar para o outro lado dividindo, vai encontrar certinho quem? A variação do Y pela variação do X, o R. O nosso coeficiente angular. É justamente a razão de proporção. Está aí, ó, no gráfico. Eu botei o gráfico só para falar em tangente. Porque eu quero também incluir o conceito de que é a tangente da inclinação. Eu quero dizer que é a variação do Y pela variação do X e dizer que o índice N é a tangente. E foi isso que eu fiz. Criei o conceito de declividade coeficiente angular na mesma aula. E note que é a primeira aula de crescimento linear, professor. Eu estou dando a primeira aula para eles e vou resolver várias questões só com essa brincadeira. Equação de reta, né? Fala a mesma coisa. Função afim, fala a mesma coisa. E chega ao final. Existem pelo menos 4 conceitos que são equivalentes. Quais são eles? PA, variações proporcionais, função de primeiro grau, crescimento linear, crescimento em linha reta. São conceitos equivalentes. E agora vem o checkmate, né? Eu costumo dizer que isso é o checkmate. Não. Esse é o ponto em que eu olho para mim e falo assim, cara, essa aula ficou legal. Isso que eu fiz com vocês agora, eu quero que vocês façam com seus alunos também. Você mostre para eles que você chegou no momento que você quer a atenção deles. Você diga que ficou massa. Faz igual que eu fiz aqui agora. Olha bem para os significados da razão aí, que eu vou colocar para vocês. Olha aí que lindo. Olha aí que lindo. Olha aí que... Eu vou botar de novo. Ó. Aí, ó. Olha que lindo. Ó. Opa. De novo, de novo. Aí foi. Olha que lindo. O que é razão para a gente? Razão é a escadinha. É o quanto que sobe na escadinha. Então, razão é quem? É a variação do Y pela variação do X. É a escadinha. Quem é a razão? É aquele mesmo cara que lá na PA eu botava como variação dos termos pela variação das posições. É aquele mesmo A do AX mais B, tanto da equação da reta como da função. E por último, mais massa, quem é a razão? É a tangente desse ângulo. Então você deu um círculo completo, você passou por todas as matérias e mostrou para o aluno que ele não precisa ter preconceito com uma matéria nem com a outra, porque ele pode fazer com a matéria o que ele fazia antigamente com a outra. Ele sabe resolver a questão por proporção, mas não sabe resolver a questão por função do primeiro grau, porque ele tem medo de trabalhar como se fossem conceitos equivalentes, e são. E aí o que eu faço depois com eles é só isso, né? Eu vou resolvendo exercícios e vou mostrando isso aí na prática com eles. Ó. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, eu uso muito a expressão para cada, né? Tal, para indicar que está tendo um crescimento linear. Deixa eu ver se tem aqui uma. Essa aqui é boa, essa aqui é bem fácil. Aqui é a goteira. Aí ele quer saber se Y representa o desperdício, com a relação entre Y e X. Aí o nosso aluno ele vai olhar para isso aí brincando já. Porque ele já sabe que é uma escadinha, que ele tem que enxergar aqui uma escadinha, tem que enxergar a variação do Y pela variação do X. Aí ele vai pegar um ponto lá de cima e vai ver que esse ponto lá em cima variou 600 e no X variou quanto? 10, né? Se um variou 600, outro variou 10, então a variação vai ser 600 sobre 10. Aí ele trabalha com a noção do A, que é quem? Que é o 60, que cada degrauzinho vale 60. Se cada degrauzinho vale 60,
e começa com zero, então a função é 60x mais zero. E aí a gente vai brincando com isso aí, vai fazendo com que uma coisa que seria aparentemente assustadora, ele resolva por proporção, por fração. Então, é essa reflexão que eu faço. Aliás, na minha dissertação, a minha proposta, sabe qual é? É que o primeiro ano do ensino médio inteiro fosse somente para estudar o crescimento linear. O primeiro ano seria estudo do crescimento linear e tudo que tem reflexo com isso. Aí entraria geometria, na parte de proporção, na parte de trigonometria, entraria geometria analítica, na parte de função do primeiro grau, entraria analítica, talvez até circunferência vai entrar também, mas principalmente estudo da reta, paralelas. Pronto, o que são duas retas paralelas? O que são duas retas paralelas na analítica? São duas escadas que o degrau tem o mesmo tamanho. Elas estão posicionadas em locais diferentes. Mas é a mesma escadinha, só que em outro canto. Então, se é a mesma escadinha em outro canto, o y igual a x é o mesmo y igual a ax. Só troca o b daqui para cá. Então, trabalha com a noção de retas paralelas como a noção de retas que tem a mesma escadinha, a mesma inclinação de escadinha. Enfim, galera, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho até que eu me alonguei aqui já demais no tema. Já deu 10 horas. Mas aí eu fico à disposição de vocês. O que é que vocês têm mais a perguntar, conversar, falar aí? Fica à vontade aí. Bom, já são 10 horas realmente. Nos comentários aqui, ninguém mais fez pergunta. A gente fica realmente maravilhado, vem os elogios, né? Essa relação de ver vários conteúdos diferentes, na verdade, que são a mesma coisa, né? E ser trabalhado tudo isso de uma vez só, realmente é interessantíssimo, é o que se deve fazer, assim, no meu conceito também, não tem distinção entre as coisas. O que eu vejo muito realmente é que você tem um engessamento dentro das instituições que te tem aquilo que você deve dar dentro de cada ano, né? E aí até o professor mesmo se limita, né? Eu estou dando aula no primeiro ano, mandaram dar aula daquilo ali, certo? E aí o cabo acaba se limitando mesmo a ensinar só aquilo que está lá na ementa, né? Digamos assim. Mas isso é um esclarecedor, algo que a gente vê você entusiasta, o Carlos Neab, a gente vê com esse entusiasmo todo, os alunos ficam todos maravilhados, né? E a gente só tem mesmo que agradecer, né? Porque é tudo tão esclarecedor, né? Que esses meninos aí que estão se formando já têm essa oportunidade de ter visto algo assim que pode levar para a vida deles, né? A partir daí, né? Nas formações que eles estão tendo. Bom, tá tarde, eu não sei se o coordenador está por aí na sala, se ele quer dar mais uma palavra com vocês. Eu só tenho a agradecer muito, né? Eu estou por trás aqui, ajudando os colegas, né? Manuel Viana, Luiz Farias, né? Renato Targino e Carlos Henrique, são os 5 professores aí que tivemos à frente. A gente sempre espera contar com parcerias, e vocês foram grandes parceiros. Carlos Neab dá show, Ângelo Vitor deu show. Lembro sempre das mangas, viu, Carlos Neab? Vai dar certo essas mangas aí. E, gente, tudo de bom. Tenho que agradecer só. Já está passando o horário. Se a galera quiser sair aí, vamos encerrar a gravação, tá? Só agradecer também aqui a todos, tá bom? Foi um momento especial para mim também aqui. Professor Neave, foi um prazer conhecê-lo, tá bom? Prazer conhecer a todos os professores do Instituto aí também. Conheci o Luiz Farias, né? E meio por esse network aí de Olimpíada, de ter trabalhado com ele por algum tempo, acabamos chegando aqui na instituição. Mas tenho a convicção de que o caminho está só começando, né? A gente está
tá nesse mundo novo aí da BNCC e estamos sendo estimulados a repensar muita coisa que a gente fazia antigamente. Então, naturalmente, os professores que se sentiam presos assim, em sala de aula, essa semana eu achei massa. Sabe aquela dancinha do carpinteiro? Pois é, eu vi os professores, rapaz, todos empolgados fazendo a dancinha no Instagram para os alunos tal. Você não fez não, Loeste, também? Não, cheguei a fazer a dancinha, não. Rapaz, um bocado de professor estão fazendo por aí, viu? Devia ter essa onda também no Instituto aí, os professores fazendo a dancinha Eu fico imaginando o Loeste, o Luiz Farias e o Carlos Henrique, né? Carlos Henrique e o Renato tá agindo. Rapaz, botar o Renato e o Luiz Faria para fazer dancinha, eu acho meio complicado. Mas é essa vibe, entendeu? Essa vibe agora. A gente tem que tá disponível, tá assim, participando desses momentos. E eu vou dizer mais ainda, viu? Ninguém nunca lembrou de mim por uma equação de segundo grau que eu ensinei, não, viu? O pessoal só me lembrar desses momentos lúdicos, assim. Eu ainda hoje encontro com ex-alunos, aí eles falam assim, você foi meu aluno, eu não lembro mais nada que você ensinou, mas você foi meu professor. Eu não lembro mais nada que você ensinou, mas eu fui seu aluno, sim. É sempre essa brincadeira. Até porque a maioria faz direito, né, hoje em dia. Ó, quem tiver a cintura dura, manda fazer um estágio aqui no Rio. O cara vai sair daqui sambando, você vai ver o Faria rebolando. Aí eu quero ver. Eu quero ver. Cadê ele? Aí eu quero ver. Que é isso, né, Rabi? Apareceu aí. Te botaram aqui para dançar o carpinteiro, viu? Eu tô só escutando aí. Ei, galera. Olha só, Luiz, eu vou contar uma história rápida. O meu filho mais velho é pediatra. E há muitos anos atrás, uma menina, para tomar a vacina, chorava. Aí ele se virou para ela e disse o seguinte, olha só, vamos combinar uma coisa. Aliás, a menina se virou para ele, depois que acalmou. O senhor dança a dança da garrafa? A menina para ele. Mas eu danço a dança da garrafa se você tomar a vacina sem chorar, porque não dói. Pois bem, mandou a enfermeira trazer uma garrafa de soro, dançou a dança da garrafa com a pirralha, e a pirralha tomou a vacina sem reclamar. Então, Farias, olha só, é uma oportunidade, entendeu? Ah, tá certo, vamos. Vou fazer essa dancinha. Olha aí. Quem tá querendo então vamos combinar. Se o Faria tá dizendo que vai fazer a dancinha, vamos fazer. Olha aí, né, Rafa? Quem tá querendo falar aqui, ó, diga boa noite. Oi, fofinha. Oi, querida. Tudo tranquilo? Boa noite. Essa é a próxima professora da família, né? Tá certo. Sim. Cuidado com essa menina, hein? Ela é muito esperta, hein? Mande um beijo para todos. Beijo, querida. Um beijo, querido. Pessoal, pois, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Muito obrigado pelo convite. Aí, Luiz, obrigado aí pelo convite, lembrado do meu nome. Tá? Não sei se eu fui exatamente o que você queria, mas eu juro que eu me esforcei para chegar perto das suas expectativas. Nos próximos encontros, vocês já fazem parte desse grupo. Vamos nós aí. Eu agradeço mais uma vez e estamos à disposição aí, tá bom? Uma boa noite aí a todos. Boa noite a todos. Agradeço a todos os alunos aí, gente. Vocês podem estar saindo, tá? Boa noite a todos, bom descanso. Espero que vocês tenham aproveitado muito aí toda essa experiência do Ângelo Vitor, do Carlos Neab, todas as palestras que foram ministradas, o minicurso do professor Diego, tá? Que tenha ficado, assim, o sentimento de engrandecimento no coração de vocês, tá? Vocês evoluírem cada dia mais. Valeu, gente. Abraço em todos. Tchau. Valeu e um abraço para todos.